Você querendo ou não admitir, a matemática está e sempre estará presente em nossa vida. Quando você vai comprar um pão, você quer um número certo de pão. Esse pão pesa alguma coisa, até você pesa alguma coisa. Você tem que pagar um valor certo. Você sai e vê uma senhora passeando com um cachorro em uma velocidade de 1.400 km por hora. Tudo tem matemática. Das duas, uma. Ou você ama matemática ou você odeia. E eu, bem, acho que eu posso dizer que estou do lado de quem se dá bem com a matéria. Desde pequena eu gostava de matemática por motivos de... Um, dois, três, quatro, umi! Zumi! Umi! Umi, zumi, umi, zumi! Todos que assistem, ou pelo menos eu acho, sabem que a TV Cultura teve sua época de ouro, mas pra mim a época de ouro foi diferente. Era a época que passava Bubble Guppies, Charlie Lola, Shimmer e Shine, Clube das Winx, não o Mundo das Winx, o Clube das Winx, Patrulha Canina, Mecanimais, Dora Aventureira, Era Uma Vez no Quintal e o mais importante para este vídeo, Equipe Umizumi. O desenho consistia em um grupo de amigos, que era Millie e Jill, dois irmãos, e Bot, um robô verde, e às vezes tinha o Mikar. Millie, com a cor rosa, tinha o poder de medir as coisas com seu cabelo de fita e mudar de roupa para se adaptar aos padrões. Jill, com a cor azul, tinha o poder do seu super cinto para montar qualquer coisa que ele quisesse, com formas geométricas, e Bot podia se esticar e mostrar vídeos na sua... E o Mikado era um carro, acho que não dá pra falar mais do que isso. Outro detalhe que eu esqueci de comentar. Esse é o tamanho deles perto de uma criança. Todos os dias eles tinham que resolver um problema alheio com uma forma divertida e usando matemática. Eles eram tipo a patrulha canina do lugar. Se alguém precisasse ou tivesse algum problema, era só ligar para eles. Também tinha outro desenho que falava de matemática que meu irmão disse que era 1000 vezes melhor que Equipe Umizumi. Se você já assistiu, deve saber do que eu estou falando. Sinceramente, eu nem sabia que esse desenho falava sobre matemática. Eu achava que ele era meio chato e a única coisa que eu me lembrava era de uma menina de óculos, um menino que parecia meu irmão que era ruivo e a outra menina. E também tinha esse pássaro robô, que me lembra outro personagem. E que eles estavam no espaço lutando contra uma entidade do mal. Nada contra quem gosta desse desenho. Eu era muito nova para saber discernir o que era um desenho bom. Passando para o quarto ano e eu passei a odiar matemática. Qual dos dois é o divisor e qual é o dividendo? Quem eu divido por quem? Como faz uma divisão com número decimal? Bem, parando para pensar, talvez minha professora tivesse um pouquinho de culpa nisso, considerando que assim que eu mudei do quinto, as minhas notas aumentaram consideravelmente. Mas a pessoa que realmente me fez voltar a amar matemática foi minha professora de matemática do sexto e sétimo ano. Sabe aquela história que um bom professor e que você gosta faz você gostar da matéria? Então, foi isso que aconteceu. Pra falar a verdade, no início eu não gostava muito dela. E também não odiava. Era só tipo, você tá aí? Legal. Eu comecei a gostar de verdade dela depois da reunião de pais, que a minha mãe foi falar com ela, ela só disse: ai, sua filha é um amor, muito fofa, muito educada, dedicada, meus parabéns. Detalhe, eu nem falava com ela, nem com ninguém na aula dela. Ela simplesmente estava apenas existindo. Depois disso, eu só fiquei tipo, nossa, ela gosta de mim. Melhor professora ever. E a partir daí eu comecei a mandar bom dia pra ela todo dia. Ela era muito amorzinho comigo no chat, tipo, olha isso. Tá bom, talvez eu fosse um pouquinho puxa-saco dela, mas tudo isso só começou porque ela falou primeiro de mim pra minha mãe. Ela, como profissional, era bem séria. As aulas dela eram maravilhosas. Imagina uma sala simplesmente silenciosa. Ninguém podia falar e tudo que você tinha que fazer era as contas no caderno. Como eu costumava terminar bem mais cedo que os outros, bem, digamos que eu joguei muito Dragon City e assisti Chão Carneiro na aula dela. Mas por ser uma sala silenciosa e de matemática, alguns alunos dela começaram a achar ela meio chata. Digamos que quem passou a noite inteira acordada jogando videogame tinha essa chance de repor o sono atrasado. Quando voltaram às aulas presenciais, eu não tinha mais aula com ela. Triste. Ainda mais com essas mensagens que a gente trocou no último dia de aula. Chorei.
Mas todas as vezes que eu falava com ela, ela sorria pra mim e por algum motivo eu entrava em pânico só de falar com ela. Eu ficava tipo, calma, é só ela, não entre em pânico, seja normal. A gente vai morrer! Oi, querida, tudo bom? Ela tá falando com a gente. Ela também era muito amiga da minha professora de português do 6º ao 8º. Sério, toda segunda ela ficava fofocando com a pro no intervalo inteiro. Além de ser amiga do professor de ciência do 8º ano, como eu já havia comentado, ela também era muito amiga do meu professor de história do 6º e do 7º. Agora, uma ótima história. Estava no final de semestre e eu só queria desejar umas boas férias para ela, mas eu não achava ela quando eu podia, no caso, na hora do intervalo e às vezes quando eu ia no banheiro. E eu acabei comentando isso com a professora de português e o Chonkyun acabou ouvindo. Então a professora de português disse: "Ah, ou ela tá aqui, ou ali, ou ali. Pera, eu vou ver se ela tá aqui do lado." Não! Ah, ela não tá aqui do lado, não. Ai, graças a Deus. Então, mais tarde, a monitora tava na porta porque a gente tava sem professor e a Gótica tava enchendo o saco dela porque ela não tava deixando ninguém sair. Nesse momento, o Chonkyun virou pra mim e disse: "A pro de matemática tá ali, você não queria falar com ela?" Pra falar a verdade, nesse momento eu já tinha desistido, mas como ele me fez a gentileza de me mostrar onde ela tava, eu tinha que ir lá. Eu pedi pra monitora se eu podia sair só pra falar com a prof e ela deixou. Eu cheguei na professora morrendo de nervosismo e só disse: "Oi, Pro, tudo bem? Então, eu só queria te desejar boas férias, enfim, aproveita, você merece muito, te amo, tchau." E saí correndo. Olhou pra mim e falou: "Oi, querida, tá? Boas férias pra você também. Também te amo." Bem, beijo. Fim, missão concluída, bora voltar pra casa e curtir as férias. Mas o ponto dessa história vem depois das férias. Eu cheguei no colégio e fiquei sabendo que essa professora havia simplesmente se demitido. Ela simplesmente desistiu de ser professora. Ela já foi por 15 anos e não quis ser mais. Nada contra, super entendo, afinal é uma bem desgastante e nem um pouco valorizada. Mas na hora eu fiquei em choque, porque ela era uma pessoa que eu gostava muito. Eu não imaginava que ela ia sair assim simplesmente do nada, ainda mais no meio do ano. Mas depois de refletir um pouco, eu percebi o quão foi bom eu falar com ela por uma última vez. E o quão foi bom a última coisa que eu disse pra ela foi "eu te amo", e a última coisa que ela disse pra mim foi também. Eu sei que provavelmente pra você eu sou só uma doida na internet contando uma história, mas sério, isso foi muito importante pra mim. Agradeço a Deus por isso. E assim como aconteceu comigo, Ele nos faz fazer coisas que na hora não ligamos, mas depois nós percebemos como são. Partindo para minha professora de matemática do 8º e 9º. Eu tenho que dizer, ela é tão maravilhosa quanto a anterior. Só que ela é mais, digamos que da galera. Enquanto na outra todo mundo ficava quieto na aula dela todo mundo conversa, e às vezes até com ela. Como eu sento bem em frente à mesa do professor, às vezes ela tá falando e eu acho que ela tá falando sozinha e não presta atenção em nada. Até que ela olha pra mim e eu faço que sim com a cabeça, mesmo sem entender nada. Ela pode estar falando algo como: "Ah, então, sobre isso. Eu não sei se eu venho com roupa de frio ou de calor. O que você acha?" Concordo plenamente. Que, por ser muito da galera, ela é amiga de Deus e o mundo. Mas às vezes, digamos que ela demonstra seu outro lado para falar dos outros professores. Aff, o projetor tá torto. Foi o de ciências do 9º que mexeu, né? Aff, eu já falei pra ele colocar no lugar de que tirou, mas ele parece criança. Já cansei de brigar com ele. A próxima aula dele, né? Ah, ele vai se ver comigo. De história do 6º e do 7º, ele é pior ainda. O objetivo da vida dele é tirar sarro da minha cara. O bicho não para quieto, é uma peste. Parece que eu não posso passar por ele se ele tirar sarro da minha cara. Aff. O de ciências do 8º, a gente já tentou enturmar ele, mas ele não quer. Ele só ficava com a de matemática do 6º e do 7º. Depois que ela foi embora, a gente tentou aproximar ele pra ele não ficar sozinho, mas ele não quer, prefere ficar lá, isolado no canto dele. O de português do 9º, a gente já falou pra ele que ele é cego. O bicho anda por aí com óculos de 17 graus. Se apontar aquilo numa folha, ela carboniza na hora e nem precisa estar sol. A minha lente é difícil, imagina a dele. Gente, eu tô falando isso dela, mas ela é legal, tá? De vez em quando, uns alunos invadem a aula dela. Sério, literalmente, eles só entram na sala e ficam pra matar a aula. Por que você tá aqui? Aula de quem? Da sua amiga. Tá, só não atrapalha.
Ela é muito de boa, mas sabe muito bem a hora de fazer o povo parar. Ela tem uma visão laser para identificar cola na prova. Uma vez, a sala inteira teve que refazer a prova porque 18 alunos colaram. Qualquer dia eu conto essa história aqui também. Mas às vezes eu sinto dó dela. Algumas vezes ela chega na sala claramente cansada. Ela conta que de vez em quando ela nem dorme só para fechar nota. Se isso não é amor pelo emprego, eu não sei o que é. Ela também é muito carinhosa. Ela teve a coragem de chegar na minha mãe e falar: Ai, você me desculpa, mas ela é um pouco minha filha também. Eu gosto muito dessa prof. Ela é simplesmente incrível, atenciosa, corajosa, tudo de bom. Apesar dela não gostar de chocolate. Sério, que tipo de pessoa não gosta de chocolate? Enfim, por mais que umas pessoas amem matemática, outras sempre vão odiar. Como a minha amiga Lobia, inclusive vão se acostumando que eu vou falar muito dela aqui. A gente se conhece desde que eu tinha 4 anos e ela odeia matemática. Mas eu não julgo, afinal cada um tem seu jeito de ver as coisas. Enquanto para mim pode estar escrito: Joãozinho comprou 79 melancias, sabendo que cada uma custou R$2, quanto Joãozinho gastou. Mas para você pode estar escrito: Joãozinho comprou 79 melancia, sabendo que os coelhos se reproduzem com facilidade, calcule a massa do Sol. Parando para pensar por que nesses enunciados as crianças sempre estão fazendo umas compras muito absurdas, como um carro ou 79 melancias. Mas a parte mais importante para saber fazer a conta é saber como ela funciona, entender o que o enunciado pede e às vezes tomar cuidado com umas pegadinhas. Prof, se vocês estiverem ouvindo isso, eu amo muito as duas e as duas para sempre vão estar no meu coração. E então é isso, se tiverem alguma dúvida na matéria, ficarei feliz em ajudar. Um beijo, até mais e fiquem com Deus.